Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Estamos aqui nesse domingão, dia 27 de abril. 27 de abril, o mês já está terminando. E vamos aqui para mais uma edição, vamos falar bastante sobre a rodada de ontem. Tivemos 4 jogos rolando no sabadão. Vou comentar sobre cada um deles. Vou falar também sobre os jogos desse domingo. Falar sobre as minhas expectativas para os 4 confrontos do domingão. E vamos aqui resenhar sobre esses playoffs que estão maravilhosos, hein? Esse playoff tá, ó, tchuca linda. Tá tchuca linda esse playoff, maravilha. Bom, domingo vocês já estão acostumados, né? É um programa um pouquinho mais curto, pela questão da rodada começar mais cedo. Então vamos aqui dar uma aceleradinha, pra não ficar 1 hora falando, porque senão o programa sai junto do primeiro jogo do dia e aí ninguém vai assistir o programa. E aí o titio fica como, né? Fica de xereca, né? O famoso de xereca. Então, vamos aqui já começar. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show. Vamos aqui começar essa bagaça. Bora? Vamos lá, pessoal. Antes, bem rápido, tá? Só deixa eu dar um esclarecimento, né? Porque ontem, vocês devem ter reparado que a gente não teve Switch TV Show, né? Eu que sempre falo que é o seu programa, que é o seu, né? Programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Acabou que nessa semana não foi diário porque ontem não teve. E por que que não teve? Porque a minha internet tava de sacanagem, né? Em resumo, a minha internet, que é aquela que não tá morta, acho que vocês sabem de quem que eu tô falando. Sabe aquela internet que não tá morta? Que nunca tá morta? Então, ontem calhou dela tá morta, né? Minha internet simplesmente não tava funcionando. E aí não tinha como eu... Não tinha eu poderia gravar, mas não ia ter como postar. Então, eu optei por não soltar programa ontem. Vim pros meus pais, vocês devem ter reparado, né? Que eu não tô na minha residência. E aí eu consegui fazer os vídeos dos jogos da rodada e tal, mas eu não consegui fazer Switch TV Show. Então, fica aí o esclarecimento do porquê que não tivemos programa ontem. Já resolveu, tá? Já resolveu os problemas. Lá na minha casa tá tudo certinho, já tá funcionando. Só que como eu já vim ontem aqui pros meus pais, já resolvi ficar também pro domingão. Minha mãe tá fazendo ali um pernil muito pica. Eu tô ajudando ela, não ajudando de forma tão efetiva, porque eu tô aqui gravando, né? Se eu tivesse ajudando, não tava gravando. Mas tô dando uma ajudinha pra ela, vai ficar top, né? E aí, vou aproveitar e ficar aqui o domingão, ver a rodada aqui também. E amanhã voltamos pra minha residência. Mas enfim, só quis fazer aqui o esclarecimento, né? Pra caso alguém não tenha sentido falta do Switch TV Show, tá aí a explicação. Mas eu avisei também na aba comunidade, por isso que é importante ficar ligado na aba comunidade, por isso que é importante me seguir no Instagram, no Twitter, porque qualquer coisa desse tipo eu aviso por lá, tá? Então fica a dica aí do titio também. Enfim, dito isso, bora logo falar sobre os jogos de ontem. Tivemos 4 jogos acontecendo no sábado. Tivemos a primeira série se resolvendo, né? Que foi Thunder e Memphis. O Thunder, mesmo com muitas dificuldades, bateu o Memphis por 117-115. Um jogo onde Memphis não teve Ja Morant e mesmo assim fez jogo duríssimo, tá? Memphis ontem lutou demais, merece muitos elogios pelo que fez ontem. Mas no fim, o Thunder conseguiu a vitória, mesmo chutando mal demais para 3, mesmo tendo vários problemas ofensivos. O Thunder conseguiu a vitória muito na base da defesa, muito na base ali dos rebotes, na base também do Shai, que ontem teve o seu melhor jogo nessa pós-temporada. Foram 38 pontos pro Shai, jogou muito bem. E aí, muito na base disso, o Thunder venceu e fechou a série em 4-0. Né? Memphis foi varrido, primeiro time varrido dessa pós-temporada. E o Thunder está classificado
fica no aguardo do vencedor de Denver e Clippers, né? Duas pedreiras pro Thunder, né? Independente de quem classificar, vai ser pedreira, mano. Vai ser pedreira. Pensando nos matchups que os dois times oferecem pro Thunder, eu tendo a achar o Clippers um adversário mais difícil, tá? Não que Denver não seja, acho que Denver tem peças pra gerar dificuldade pro Thunder. Principalmente o Jokic, o Aaron Gordon, né? Que são presenças no garrafão muito fortes, né? E pode dificultar um pouco a vida de Oklahoma. Apesar de que o banco do Denver, né? Pensando nas rotações durante os jogos, acho que o Thunder pode tirar muita vantagem disso. Do cansaço que o Denver pode acabar tendo pela utilização alta dos titulares, né? O que aconteceu ontem, inclusive, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre Denver e Clippers. Mas ontem foi um dos fatores que quase fez o Denver perder. Né? Pelo fato do banco do Denver ser uma porcaria e ainda ter a ausência do Westbrook, o Aldman teve que botar os titulares, cara, com uma minutagem absurda. E chegou no quarto período, os caras estavam mortos. Contra o Thunder, que é uma defesa física, com uma defesa intensa, agressiva, que toda hora pressiona no ponto de ataque, cara, isso pode ser um problemaço pra Denver. Porque se Denver cansar contra o Thunder, fudeu. Tá? Thunder vai começar a botar velocidade na transição, vai botar a correria e o Denver vai sofrer. Denver vai sofrer. Em meia quadra, o Denver pode até superar o Thunder. Mas em quadra aberta não tem como, cara. O Thunder é muito superior. Então, olhando aí pros matchups, olhando pros elencos, eu tendo a achar o Clippers um time mais difícil pro Thunder. Porque tem um banco interessante, com peças interessantes, que podem dar descanso pra Harden, pra Kawhi. É um time que tem uma defesa muito boa, muito física. Tem esses dois caras que individualmente são fantásticos. Tem o Zubat jogando muito, né? É um treinador mais experiente também do que o Alderman, né? No caso o Tyronn Lue. Então, o Clippers é um time que me, como torcedor do Thunder, me dá uma certa aflição pensar nesse embate. Mas qualquer um vai ser um jogo duro, qualquer um vai proporcionar um desafio muito maior do que Memphis proporcionou. Né? Então, enfim, Thunder fica no aguardo. O Thunder tem muita coisa a melhorar, tá? Tem que melhorar a questão do perímetro, que ontem foi um problemaço pro Thunder. E é algo que é falado, né, há um tempo, que é um dos principais calcanhares de Aquiles desse time do Thunder. A bola de 3 do Thunder não é uma grande força do time. Né, uma estratégia boa pra usar contra o Thunder. Anota aí, rivais. Anota aí, ó. É forçar o Thunder a arremessar mais de fora. É controlar os turnovers pra não dar quadra aberta pro Thunder atacar. E forçar o Thunder na minha quadra a arremessar mais de 3. Porque o Thunder normalmente não vai tão bem assim pra 3 pontos. Tá? Tem bons arremessadores, mas não costuma ter um aproveitamento tão fora de série. Ontem foi um problemaço. Então, é um ponto que o Thunder tem que corrigir. O relaxamento excessivo também é algo que o Thunder tem que melhorar, né? Foi nítido o relaxamento que aconteceu com o Thunder depois das 2 primeiras vitórias, né? Então são pontos que o Thunder tem que acertar. O Shai tem que ser mais consistente do que foi nessa série. Ontem foi o único jogo realmente muito bom dele, né? Ele precisa ser melhor. Ele precisa ser melhor. Então tem vários pontinhos pra corrigir. E eu acho que vai corrigir, né? O Daigel não é um puta treinador. E tendo agora um tempo pra trabalhar, até porque essa série entre Denver e Clippers tende a ser uma série longa, eu acho que vai pelo menos a 6, 7 jogos. Thunder vai ter tempo pra trabalhar, vai ter tempo pra descansar, o que vai ser bem importante. Então sobre o Oklahoma é isso, classificou, fica no aguardo de Denver ou Clippers. Já Memphis, acabou, né? Acabou a temporada, agora é pensar em off-season. Memphis vai ter muitas coisas pra resolver nessa off-season. Vai ser uma off-season de muitas decisões pro Memphis tomar. Se vai manter a base de JJJ, Desmond Bane e Jamoran. Se vai trocar o Thomas Izalo ou vai manter ele pro próximo ano. Se vai tentar uma super troca por alguma estrela. Kevin Durant, talvez um Giannis, dependendo do que acontecer em Bucks e Pacers. Talvez um Trae Young, sei lá. Né? Tem que pensar nisso, tem que pensar nessa possibilidade. Rebuild também é uma possibilidade pra Memphis. Porque Memphis, cara, é um time que, infelizmente,
tá numa região muito ruim da NBA, que é a mediocridade. Memphis é um time que há 3 anos não sabe o que é vencer uma série de playoffs. Foda, cara. É um time que, assim, você olha, você vê potencial pelo talento que tem, mas você não vê basquete pra chegar numa final de conferência, por exemplo. Né? E é um time que há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha certeza de que seria uma presença frequente em finais de conferência e até em uma final de NBA. Né? Aquele Memphis de 22 ou 21, né, com Dillon Brooks e tal, era um time que você olhava e falava, cara, não tem como. Fatalmente esses caras vão chegar na final de conferência, vão ser um dos contenders do Oeste por muito tempo. Era a percepção que a gente tinha. Era um time numa puta ascensão, com JJJ, né, Depoy, com Ja Morant jogando muito, com Desmond Bane evoluindo cada vez mais, né? Era um time que você via numa crescente. E o time não só estagnou, mas como caiu também. Então, Memphis precisa dar um jeito, cara. Porque do jeito que tá, é complicado. E aí, é aquilo. Será que o Ja Morant vai querer ficar num time que tá nessa região da NBA? Será que o Ja Morant vai querer ficar? Você sabe, cara. Os caras querem competir, mano. Os caras querem competir e hoje o Memphis, infelizmente, não compete nesse Oeste. Compete, assim, numa primeira rodada, no play-in. Mas competição à vera mesmo, título, não compete, cara. Então Memphis vai ter decisões muito difíceis para serem tomadas nessa off-season. Decisões que vão ser cruciais pro futuro da franquia. O que eu faria se fosse GM do Memphis? Cara, eu arriscaria um all-in. Tá? Mesmo eu não sendo tão defensor assim do all-in, velho, eu acho que Memphis tá numa situação onde tem que, cara, botar as cartas na mesa, mano. E tem que arriscar, porque o Ja Morant não, assim, não tá ficando mais jovem, ele ainda é jovem, mas não tá ficando mais jovem. Ja Morant a cada ano fica menos saudável, isso tem que ser falado também. A facilidade com que o Ja Morant tem se lesionado é algo que preocupa, né? E assim, um Ja Morant não vai aparecer em Memphis tão cedo. Não vai, um outro Ja Morant não vai aparecer tão cedo. Então, eu, se fosse GM do Memphis, talvez arriscaria um all-in. Talvez pegaria o JJJ, que, novamente, se provou um jogador que não é confiável em playoff. Né? Eu sou muito fã do JJJ, mano. Gosto muito dele. Mas é um cara que não dá pra você confiar em playoff, mano. Não dá, cara. É um cara que parece que não tem psicológico pra playoff. Ontem, de novo, ele ficou pendurado por faltas, mano. De novo, velho. Ou não dá, mano. O cara tem que ter mais cabeça. Né? Então, assim, eu pensaria em colocar o JJJ numa troca. Talvez até um Desmond Bane, mesmo ele, pra mim, tendo feito um playoff bom. Ontem jogou bem. Bem mesmo. Jogou muito bem ontem. Cara, é uma moeda de troca interessante. E aí você pega Desmond Bane, pega a JJJ. Cara, você faz uma bagunça no mercado. Você pode, talvez, ir atrás de um Kevin Durant. Você pode ir atrás de um Giannis, se ele pedir troca. Você tem cacife pra ir atrás de um desses caras, né? Então, eu talvez arriscaria um all-in, cara. Rebuild eu acho que não dá. Com o Ja Morant não dá pra você reconstruir. Você não pode reconstruir com o Ja Morant. Você tem que capitalizar em cima desse cara. Manter a base, eu acho que é um risco grande de ser mais do mesmo, né? Sobre técnico, eu particularmente iria atrás de um cara mais experiente. Eu iria atrás de um Michael Malone. Eu iria atrás de um Monty Williams. Eu iria atrás de um Mike Brown. Mike Brown nesse time do Memphis, cara, eu acho que faria um trabalho bem interessante, tá? Então eu iria atrás de um desses caras. Nada contra o Thomas Izalo, que pode virar um grande treinador. Mas ele ainda é muito cru, cara, em termos de NBA. Né? E como eu acho que Memphis deveria ir pro all-in, um treinador mais cascudo talvez fosse uma melhor decisão. Então, se eu fosse GM, eu faria isso. Tentaria uma super troca, daria um all-in, pegaria um treinador mais experiente e tentaria capitalizar nessa janela com o Ja Morant. Se der errado, irmão, aí, sei lá, aí troca todo mundo e refaz o time, sei lá. Mas
Eu arriscaria, cara, porque ficar nessa mediocridade não dá, mano. Não dá. Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões. É o que eu faria. Mas, Memphis tem outros caminhos. Tem outros caminhos. Vamos ver qual que o Memphis vai seguir. Mas que mudanças tem que acontecer, isso tem. É um fato, tá? Então, enfim. Esse foi a primeira série a ser resolvida, a primeira varrida do playoff. Tem uma outra varrida que tá bem encaminhada, que é a do Cavs em cima do Heat. Ontem o Cavs limpou o chão da quadra com o Miami Heat, essa é a grande verdade. Um atropelo histórico, 124-87. Simplesmente a pior derrota em pós-temporada na história do Miami Heat, em termos de diferencial de pontos. Cavaliers amassou, mesmo numa tarde no caso, né? Onde não teve Garland e teve o Mitchell marcando 13 pontos. Mesmo sem Garland e com o Mitchell não fazendo um grande jogo, o Cavaliers sapecou 124-87. Na base do coletivo, na base do banco, na base da defesa, né? E a tendência é que essa série termine ou no próximo jogo, ou no máximo no jogo 5. Não vejo essa série passando de 5 jogos. E ontem me decepcionou muito a postura do Miami Heat, cara. A postura do Heat me incomodou. Um time meio apático, sabe? Tomando sapecada em casa e, sabe, não tendo senso de urgência. Claro, a diferença entre os elencos é gritante, falta poder de fogo. O Heat tem várias coisas ruins. Mas pra mim faltou postura. Sabe, tipo assim, os caras tomando um vareio e não tem um malandro pra caçar uma briga, sabe? Não tô falando de bater no outro, mas, sabe, gerar uma confusão, mostrar que se importa. Eu acho que isso é importante, mano. Eu acho que isso é importante. Eu tenho certeza que aquela confusão que o Aaron Gordon se envolveu com o James Harden no final do primeiro tempo do jogo de ontem, aquilo deu um ânimo no Denver que com certeza fez a diferença, cara. Porque você mostra que você tá afim, entende? É uma prova de vontade, né? Eu não vi isso no Heat ontem. E isso, cara, infelizmente é algo que se transfere não só pro jogo, mas pra torcida também. Pra quem viu o jogo ontem, viu uma torcida do Heat, cara, apática. Coisa que não é normal no Kaseya Center, ainda mais em pós-temporada. Então eu acho que Miami, velho, querendo ou não, mesmo tendo feito 2 primeiros jogos bons, eu acho que a tendência é essa série acabar logo, mano. A diferença entre os times é muito grande. E a diferença de vontade, ontem pelo menos, foi gritante. Foi gritante. O Cavs muito afim, sabe? O Cavs doido pra acabar logo a série, pra matar logo. Mano, pra mim a série vai terminar ou no próximo jogo, ou em máximo 5 jogos. Em máximo 5 jogos. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Já Denver e Clippers, essa aqui vai longe, tá? Essa vai longe, essa pra mim é uma série que merece 7 jogos. Nós merecemos 7 jogos dessa série, né? Denver ontem, de forma épica, venceu o Clippers em Los Angeles por 101-99. Denver que havia perdido o jogo 3 daquele jeito, né? Tomando um vareio de bola. Clippers deitando o bigode no jogo 3. E aí ontem Denver conseguiu dar a resposta. Quase deu merda no final? Quase deu merda no final, né? Cansaço bateu nos caras. O Clippers sentiu o cheiro de sangue. Conseguiu um comeback fantástico no último quarto. Meteu 34-16 no último quarto, velho, o Clippers. Clippers que foi pro último quarto perdendo por 20. Conseguiu virar o jogo no quarto período. Então teve essa pressão do Clippers. Teve esse cansaço no Denver. Que foi por conta da minutagem altíssima que o Alderman deu pros titulares. E, sinceramente, eu nem julgo ele. Acho que era um risco que ele tinha que correr, porque com o banco que ele tem e com a ausência do Westbrook, cara, não tinha como ele confiar no banco, mano. Não tinha como. Ah, Luiz, mas ele esgotou os caras. Irmão, era o que tinha que fazer, velho. Era o que tinha que fazer. E durante 3 quartos, deu muito certo. Deu muito certo a minutagem alta nos titulares, porque o Denver conseguiu manter uma intensidade alta, manteve um nível de execução alto, porque estava com os titulares e é um dos melhores quintetos da liga. O banco do Denver é uma porcaria? É uma porcaria. Mas o quinteto inicial é um dos melhores da NBA. Isso é indiscutível, na minha opinião.
Isso é indiscutível. Então, por 3/4, essa minutagem alta pros titulares deu super certo. O problema é que chegou no quarto período, cansaço bateu, Denver foi pra cima, pressionou, Kawhi e Harden cresceram no jogo, Norman Powell cresceu no jogo. E aí precisou daquela cesta épica do Aaron Gordon no final para os caras ganharem, né? Um dos game winners mais absurdos da história da pós-temporada, né? O jeito que ele pegou a bola no ar, colocou na cesta antes do tempo acabar, e sim, foi antes do tempo acabar. Antes que venham dizer que não, roubaram, a bola ainda tava na mão do Aaron Gordon. Não tava, gente. Vê frame a frame que você vai ver. Quando o tempo acaba, quando zera o cronômetro, o Aaron Gordon já soltou a bola. A bola já tá dentro da cesta. Então, foi um game winner épico e foi um final épico pra essa série que tem tudo pra ser épica, né? Essa já está sendo uma das melhores séries dos últimos anos, na minha opinião. E tem tudo pra ser ainda melhor, cara. Pra mim, 7 jogos é o que essa série merece. São dois times de absurdos de bons, né? São dois técnicos que têm feito bons trabalhos. O Dave Alderman fez um bom trabalho no primeiro jogo. O Tyronn Lue foi melhor nos 2 seguintes. Aí ontem o Dave Alderman, ele apostou, né, nessa minutagem alta nos caras e deu certo. Claro, tem que ser falado também da individualidade do Jokic, que ontem foi uma coisa absurda que o Jokic fez. Um dos grandes jogos que eu já vi do Jokic. 36 pontos, 21 rebotes, 8 assistências. Matou um fadeaway inacreditável no final do jogo, que poderia ter sido o game winner pro Denver, se não é o Zubat ali empatando o jogo, faltando 8 segundos. Então foi uma atuação gigante do Jokic, né? Ele que tá sofrendo nessa série com o Zubat, né? O Zubat fazendo um trabalho muito bom, defendendo o Jokic no individual. Ontem não teve jeito. O Zubat ontem não conseguiu fazer nada contra o Jokic, porque ele ativou o modo apelão. Então o Alderman teve a seu favor esse fator Jokic imparável. Mas ele fez algumas mudanças táticas que eu gostei, cara. A forma como ele utilizou melhor o Christian Braun fora da bola, executando cuts, né? Essa minutagem alta nos titulares. Eu acho que foram apostas que o Alderman fez que deu certo. Poderia ter dado errado? Poderia. Se tivesse perdido o jogo, muita gente ia estar criticando o Alderman pela minutagem alta nos titulares? Estariam. Já estão criticando agora. Estariam criticando ainda mais. Só que eu iria defender, porque eu, na mesma situação do Alderman, eu faria a mesma coisa. Porque não dá pra confiar nesse banco, cara. Não dá pra você colocar o Peyton Watson, por exemplo, pra jogar 20 minutos, mano. Não dá. Não dá, ele não tá pronto. E aí você olha Zeke Naji, você olha, né, DeAndre Jordan. Pô, como é que você confia nos caras desse? Julian Stroughter, você não pode confiar. Né? Então, enfim, eu acho que o Alderman fez apostas que deram certo. E venceu, cara. Venceu o jogo, série empatada, série volta pro Colorado. E... mano, a gente merece 7 jogos disso aí, velho. A gente definitivamente merece 7 jogos dessa peleja. E aí, encerrando a rodada, encerrando o sábado de playoff, a gente teve Houston e Warriors, jogo 3. Primeiro jogo da série no Chase Center. Um jogo que muita gente já dava como meio que perdido pro Golden State por conta da ausência do Butler. O Butler, até faltando 2 horas pro jogo, existia uma certa esperança de que o Butler pudesse jogar. Mas aí depois saiu informação do Charania de que o Butler não teria condições. E nem era questão de dor, né? A questão do Butler é que ele não tinha mobilidade pra jogar. Pelo menos foi o que o Charania falou. Então ele não foi pro jogo. E aí muita gente, nesse momento, deu já a vitória pro Houston. Porque assim, Houston fez um jogo 2 excelente. E a partir do momento que o Warriors perdeu o Butler no jogo 2, cara, o Houston foi muito superior. Então, muita gente se apegou nisso e, cara, deu o favoritismo total pro Houston com razão, tá? Sem o Butler, o favorito pra mim era Houston, mesmo jogando no Chase Center. Só que o tal do basquete, irmão, ele não é previsível. Ele não é matemática simples, né? E aí o jogo rolou. O Houston, ao meu ver, não jogou com a mesma intensidade que jogou nos 2 primeiros jogos. Pode ser também pela questão da arbitragem ter sido ontem
menos permissiva ao contato excessivo, né, que rolou nos 2 primeiros jogos. Mas eu achei Houston numa pegada mais fraca do que nos 2 primeiros. Teve também a questão de Jalen Green e o Alperen Sengun fazerem um jogo bem abaixo. Mérito também da defesa do Warriors, mas demérito também dos dois. E Udoka também ontem tomou decisões bem questionáveis, né? A minutagem baixa do Jabari, não baixa, né? Mas poderia ter usado mais o Jabari. Ele não ter aberto mão de Jalen Green, mesmo ele jogando mal. Não ter aberto mão do Fred VanVleet, mesmo ele fazendo nada depois do primeiro quarto. Acho que foram decisões equivocadas do Udoka. E junto a isso, teve um Golden State fazendo um jogo muito bom, né? Especialmente no segundo tempo, que foi onde o Steve Kerr fez ótimos ajustes, né? Ajustes defensivos, ajustes ofensivos. Curry cresceu absurdamente no segundo tempo. Buddy Hield apareceu, Gary Payton apareceu, Draymond Green apareceu. E aí, com tudo isso acontecendo, Golden State conseguiu buscar a virada no segundo tempo e conseguiu essa grande vitória. Vitória que coloca o Warriors na frente, dá uma moral absurda pros caras, porque sem o Butler conseguiram vencer. E aí a tendência é que o Butler volte pro jogo 4. O Anthony Slater até falou ontem, né? Que existia um otimismo pro Butler voltar já no jogo 4. E, cara, a série mudou de lado, mano. A série mudou totalmente de lado. O fator psicológico da série é todo hoje favorável pro Golden State, mano. É todo favorável pro Golden State. Então, um puta jogo do Warriors, vitória por 104-93. Stephen Curry, 36 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Um dos grandes jogos do Curry em pós-temporada. Lembrou muito aquele jogo 4 contra o Celtics em 22. Me lembrou muito, cara. Sabe, quando o Curry começou a matar bolas em sequência, você tinha certeza que ele ia acertar tudo? Ontem eu tive a mesma sensação. Tanto que eu até comentei no Twitter, ainda no segundo quarto, que a única coisa que o Houston não poderia deixar acontecer ontem era que o jogo chegasse na reta final com uma posse só de diferença. Porque se o jogo chegasse no final nessas condições, o Curry ia ganhar o jogo. E não deu outra. O Curry fez um segundo tempo absurdo, fez um jogo em si absurdo. Teve a ajuda do Steve Kerr, como eu já falei, fazendo bons ajustes. Ajuda do Gary Payton, ajuda do Buddy Hield, ajuda do Draymond Green. E a vitória veio. 2-1 na série volta pro Chase Center, né, no jogo 4. Não volta, né? Segue no Chase Center. E com a possibilidade real de Jimmy Butler voltar. E aí teremos, né, Batman e Robin reunidos novamente pra tentar abrir o 3-1. E eu vou te falar, se o Warriors abre 3-1, se a série volta pra Houston 3-1, vai ficar complicado pro Houston, tá? Vai ficar bem pegado pro Houston. Então, pra mim, o jogo 4 é o jogo da vida pro Houston, cara. Tem que ganhar de qualquer jeito. Tem como ganhar? Tem. Mas o Ime Udoka vai ter que parar de ser tão teimoso. Vai ter que começar a mexer nessa rotação. Vai ter que começar a incluir outros caras, como Cam Whitmore. Eu pensaria em Reed Shepard pra essa série. Não titular, mas pra rodar com o VanVleet. Especialmente em noites fracas do VanVleet, como foi ontem. Só jogou o primeiro quarto VanVleet, depois não fez mais nada. Então eu começaria a pensar em Cam Whitmore, começaria a pensar em Reed Shepard, né? Aman Thompson precisa urgentemente começar a ser mais útil no ataque, senão vai ficar pegado. Vai ficar pegado. E o Jalen Green precisa ser mais consistente, cara. Porque ontem eu entendo que teve uma defesa do Warriors aparecendo, fazendo um bom trabalho com coberturas, com uma boa marcação individual, botando pressão no Jalen Green, não deixando ele se sentir confortável. Mas ele em si precisa ser melhor, cara. E esse é um problema do Jalen Green desde sempre. A falta de consistência. É um cara que numa noite marca 38 pontos e na outra marca 9. Isso no playoff, cara, não dá pra acontecer, ainda mais numa série contra o Warriors. Com essa rivalidade, com tudo que envolve esse confronto. Então, Houston precisa corrigir muita coisa. E o Golden State tem que tentar replicar o que fez ontem e ter a volta do Butler. Porque nessas condições, o Golden State, pra mim, tem uma chance muito grande
de abrir o 3-1. E pra mim, abrindo o 3-1 é mais de meio caminho andado pra garantir a classificação. Ao meu ver. Ao meu ver. Então, sobre os jogos de ontem, era basicamente isso que eu tinha pra comentar. Acho que não tem nada a acrescentar. Vamos então pra encerrar aqui. Ah, antes que eu... quase que eu esqueço, né? Trazer os vencedores e perdedores, né? Da rodada, né? Acho que dá pra fazer aqui rapidinho. Eu não me planejei pra fazer o vencedores e perdedores, porque eu tinha esquecido, né? Mas vamos aqui fazer. Ó, vencedores e perdedores. Ty Jerome, pra mim, é um vencedor da rodada de ontem. Novamente, fazendo a diferença num jogo sem Darius Garland. Ele foi lá, foi o principal playmaker do Cavaliers, mesmo vindo do banco, né? Não foi titular, mas veio bem do banco. Fez a diferença, né? O Heat começou o jogo melhor, né? Ali os primeiros 5, 6 minutos do Heat foram melhores do que o do Cavs. Mas é a partir do momento que o Ty Jerome entrou, cara, o jogo virou e ele foi pra mim o grande X-Factor pra vitória do Cavs ontem. 13 pontos, 11 assistências vindo do banco, career high de assistências do Ty Jerome. Então eu coloco ele de novo como vencedor. Ele que já foi vencedor no primeiro jogo, pra mim segue sendo vencedor nesse jogo 3. Shai sai como vencedor. Melhor jogo dele na série, melhor jogo dele no playoff, sendo importante pra vitória, matando uma bola absurda ali na reta final. Foi decisiva pro resultado. Então, Shai é um vencedor. Scottie Pippen Jr. é um grande vencedor, né? Ele que inclusive é talvez uma das poucas notícias boas que Memphis teve nessa temporada, né? Surgiu bem e é um cara que pro futuro tem tudo pra evoluir muito. Ontem foi o melhor jogador do Memphis em quadra, foram 30 pontos, 11 rebotes, jogando muito bem. Infelizmente foi ejetado, né? Uma falta de maturidade, né? Algumas faltas bobas que ele cometeu. Mas pra mim ele jogou muito e sai como um dos poucos pontos positivos pro Memphis nessa pós-temporada. Então Shai e Scottie Pippen Jr. também são vencedores. Nikola Jokic é um grande vencedor. Depois de toda a frustração do último jogo, veio, fez uma atuação absurda, conseguiu vencer o matchup com o Zubac, né? E entregou uma das suas grandes atuações da carreira, cara. Então, o Nikola Jokic é um grande vencedor e venceu o jogo, né? O que é muito importante. Aaron Gordon, obviamente, é um puta vencedor pelo jogo que fez e pelo game winner, né? O Aaron Gordon ele já está eternizado na história dos playoffs como um dos grandes game winners de todos os tempos, né? Então, Aaron Gordon é um puta vencedor. E, obviamente, Stephen Curry, né? Não tem como. Houston Killer em ação, jogou pra caralho e liderou o Golden State para essa vitória enorme. Uma vitória que muitas pessoas não acreditavam. Ele foi lá e botou o time nas costas, botou o ataque nas costas. 36 pontos, 9 assistências e a vitória veio. Então, Stephen Curry é um grande vencedor. Um grande vencedor. Indo pros perdedores, cara, dá pra colocar o Udoka como um perdedor. Pra mim, ele não fez um bom trabalho ontem. A teimosia dele, de novo, fez a diferença pro Houston perder, assim como foi no primeiro jogo. Şangun ontem fez o pior jogo dele na série. Muito bem marcado. Abaixo. Jalen Green foi horrível. Horrível, Jalen Green jogou muito mal. Então, coloco esses como perdedores. Cara, é difícil colocar o Clippers como perdedor, porque, pô, o comeback que eles buscaram no quarto período é foda. Não vou colocar, cara. Não coloco o Clippers como perdedor. Acho que é injusto colocar o Clippers como perdedor. Agora, no Memphis, JJJ é um grande perdedor. Mais uma atuação fraca. E, de novo, a temporada do Memphis termina com o JJJ sendo a cara do fracasso do Memphis. Tendo problemas com faltas, não contribuindo do jeito que deveria. Pra mim, é a hora do Memphis pensar em trocar o JJJ. Tá? Gosto muito dele, acho ele um jogador muito bom. Mas parece que ele bateu no teto no Memphis. Né? Chegou no limite de competência dele. E aí acho que é hora de uma mudança. E eu coloco... Cara, eu coloco o Miami Heat em geral, cara. Porque, assim, pior derrota da história da franquia. Uma atuação fraca, apática. A torcida meio que largando a mão do time em algum momento ali do jogo. Né? Então...
O Heat, no geral, eu coloco como perdedor. Então, pra mim, esses são os vencedores e perdedores da rodada de sábado dos playoffs, tá? E aí, pra encerrar de vez aqui o programa, porque ele já se estendeu mais do que eu gostaria, comentar bem rápido, gente, sobre os jogos de hoje, tá? Teremos mais 4 jogos. Serão todos os jogos 4? Exatamente, todos os jogos 4. Para começar, teremos o jogo 4 entre Knicks e Pistons, né? Segundo jogo da série em Detroit. Detroit vindo de derrota. O jogo onde Detroit tem que ganhar, porque se a série volta pro Garden 3-1, vai ser difícil para Detroit. Então é um jogo onde o Pistons não pode vacilar do jeito que vacilou no jogo 3. Né? Uma quantidade gigante de arremessos desperdiçados. Tem que melhorar essa eficiência pro jogo de hoje. E o Knicks tem que manter, né, a pegada, manter a cabeça boa. O Towns tem que jogar do jeito que ele jogou no jogo 3. Foi muito importante. Jalen Brunson jogando pra caralho. Tomara que a arbitragem, né, não apareça tanto quanto apareceu no último jogo, né? Torcer. Então esse é o jogo que vai abrir. Depois, às 4h30, teremos Lakers e Minnesota. Também o quarto jogo da série. Minnesota vindo de uma vitória excelente em casa, fazendo valer o seu primeiro mando. Vai ter agora o segundo. Lakers com uma atuação muito abaixo. Os coadjuvantes não apareceram. O Luka, por problemas estomacais, né, não conseguiu render também, mas também teve a marcação do Minnesota que foi muito bem feita. Minnesota tendo o Anthony Edwards jogando pra caralho, o Julius Randle jogando muito, o McDaniels jogando demais. Inclusive, que série do McDaniels, hein? Baita série do McDaniels. De Vincenzo contribuindo, Naz Reid contribuindo. Então, é um jogo que eu vejo o Minnesota sendo o favorito. Né? Pra mim, pro Lakers ganhar, Finney Smith, Hashimura, Gabe Vincent, esses caras vão ter que vir pro jogo, vão ter que matar a bola. Vanderbilt vai ter que ser um pouquinho mais útil no ataque. Não muito, mas um pouquinho. LeBron e Reeves têm que fazer o que fizeram no jogo 3. Foi talvez o grande ponto positivo do Lakers no último jogo. Foi o Reeves e o LeBron jogando bem. LeBron jogou pra caralho. E o Lakers tem que torcer pro Luka ter se recuperado, né, dos problemas de estômago, né? O J.J. Redick falou depois do jogo que o Luka tava muito mal. O Finney Smith, né, falou que achava que o Luka não ia pro segundo tempo, porque ele tava muito mal. Então é torcer pra que nessas 48 horas, né, ele tenha se recuperado, porque sem o Luka Doncic bem, vai ser difícil pro Lakers, cara. Vai ser difícil. Voltar pra Los Angeles com 3-1 na mala, duro, tá? Não acho que é impossível virar, até porque o LeBron tem experiência nisso, né, em virar um 3-1. Mas vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Então, Lakers tem que torcer muito pra isso, cara. Pros coadjuvantes matarem bola, pra Reeves e LeBron manterem o nível do terceiro jogo e pro Luka estar recuperado, né, dos seus problemas estomacais, né. Jogo duro, cara. Jogo bem duro pro Lakers. Eu vejo Minnesota sendo favorito hoje, tá? Sou mais Minnesota hoje. Aí teremos Celtics e Magic. Celtics perdendo o último jogo com Paolo e Franz jogando muito. Uma atuação bem fraca do Celtics, tem que ser falado também. Mérito da defesa do Magic, mas também muito demérito do Celtics, que jogou claramente no salto alto. Celtics não foi bem. O ponto positivo pro Celtics foi a volta do Jason Tatum. E uma volta boa, né? Mesmo com dor no pulso, claramente com o pulso doendo, ele conseguiu jogar bem, foi o melhor jogador do Celtics, disparado. Então, é um jogo importante. Se o Magic empata essa série, o bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco, então é muito importante pro Celtics ganhar, mostrar a dominância. Acho que o Celtics é favorito pro jogo de hoje, tá? Todo respeito ao Magic, mas eu acho que o jogo 3 foi muito atípico pro Celtics. Foi um jogo onde o Celtics teve talvez a sua pior atuação ofensiva na temporada. Então, eu sou mais Celtics hoje, cara. Pra mim, Celtics tem mais condições, mas né, basquete é foda, cara. Se o Celtics não entrar com a postura certa, pode perder de novo. Pode perder de novo, então tem que ficar atento. E encerrando a rodada, teremos Bucks e Pacers, né? Às 10h30, último jogo do dia. Bucks vindo de vitória, uma vitória que, né, deu aí uma esperança pra torcida. Bucks fazendo um ótimo jogo 3, especialmente no segundo tempo. Gary Trent Jr., né,
sendo o salvador da pátria junto do Giannis, um ótimo ajuste do Doc Rivers, tirando o Taurean Prince e botando o Gary Trent como titular. Fez uma diferença absurda. Giannis mantendo um nível altíssimo, sendo individualmente talvez o melhor jogador dessa primeira rodada. Talvez seja o Giannis. Eu fico muito entre Giannis e Jokic, né? E talvez o Kawhi. Mas, sei lá. O Giannis, ele é muito forte, cara. O Giannis tá fazendo uma primeira rodada individualmente muito boa. Então, assim, o Bucks tem aí totais condições. O jogo é em Milwaukee. O Bucks tem que torcer, cara, pro Damian Lillard jogar melhor. Porque o Lillard, desde que voltou, não voltou bem. Não fez um bom jogo 3. Precisou do Gary Trent, né? Assumiu o papel de segundo cestinha pro Bucks ganhar. Mas é o Damian Lillard, cara. A gente sabe que esse cara consegue fazer. Se ele jogar bem, o Bucks tem boas chances hoje. O Bucks tem boas chances. E aí, empatando a série, sei lá. Ainda vejo Indiana como favorito. Pra mim, Indiana ainda é mais time. Mas precisa, né? O Pacers precisa girar logo a faca, mano. Porque se ficar nessa de dar sobrevida pra um time que tem Giannis e Lillard, mesmo com todos os problemas estruturais que o Bucks tem, todos os problemas técnicos, né? No caso, o problema do técnico, né? Mesmo com tudo isso, é Giannis Antetokounmpo. É Damian Lillard. Então não pode dar sobrevida pros caras. Indiana tem que girar a faca e tem condições pra isso, tá? Se ganha hoje, é um passo gigante pra vitória. Então, é um jogo bom, cara. É um jogo bom. Sei lá, eu tô pendendo mais pra Indiana. Eu acho que Indiana não vai fazer um jogo tão ruim como fez no jogo 3. Eu acho. E eu não sei se o Gary Trent vai conseguir fazer o mesmo que fez no último jogo. Acho bem difícil. Acho bem difícil. Então eu sou mais Indiana hoje, mas Bucks tem totais condições aí, né? Me surpreendeu muito a atuação do Bucks no jogo 3, viu? Não vou mentir, não esperava. Não esperava. Pra mim o Pacers ia abrir o 3-0. Não conseguiu. Vamos ver o que rola hoje. Então, esses são os jogos do dia. Lembrando que pra assistir todos esses jogos, o NBA League Pass é a melhor opção, né? Por lá você tem acesso a todos os jogos dos playoffs ao vivo. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias grátis de teste e garante também um desconto de mais de 40% no plano anual, né? Então, se você não tem o League Pass, aproveita, usa aí o link, garanta já o seu. E é isso, né, minha gente? Acho que é isso. Deixa eu ver se saiu alguma notícia que vale a pena ser comentada aqui. Não saiu nada. Saiu nada. Então, é isso, gente. Pro programa de hoje é isso. Agradeço a todos pela audiência. Espero que todo mundo tenha curtido o programa. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo aí com a galera. Um grande abraço a todo mundo. A gente se vê no decorrer do dia com a cobertura dos jogos, né? Teremos pós-jogo de todas as partidas, então fico no seu aguardo. E é isso. Obrigado mesmo. Beijo no coração de vocês e tchau.